área, Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar a vida dela, Pai, a família dela, Senhor. Pai, que o Senhor possa trazer uma palavra, Pai, boa para os nossos corações, Senhor. Pai, que o Senhor possa descer aqui, Pai, nessa tarde, Pai. Que o Senhor possa nos visitar, Pai. Pai, que o Senhor possa derramar seu fogo nesse altar, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, nos transformar, Pai. Que o Senhor possa nos batizar, Pai, com fogo, Pai. É isso que eu te peço nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Aleluia. É um motivo de grande felicidade e me sinto muito honrada por Deus, por mais uma vez estar trazendo a palavra, sendo boca de Deus aqui nesta manhã. Quero louvar a Deus por essa oportunidade também com a juventude que tem nos apoiado. Nós estamos aqui trabalhando juntos para o reino. O nosso foco é este, mais nada. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 14. Eu vou pedir para algum dos irmãos trazer um copinho de água aqui para mim, rapidinho. É que o hino exigiu um pouquinho ali de mim. E quero já justificar a nossa falta no final de semana passado, é isso, né? Eu acho, irmãos, que a gente pegou uma virose e a gente ficou muito ruim. Estava difícil de levantar da cama. Até o bebezinho também não ficou muito legal e por esse motivo a gente nem conseguiu estar aqui. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, que estamos para adorar a Deus. E fica um pouco difícil, né? Aqui falar algo, porque me surpreendi muito com os jovens que estão aí, né, desenvolvendo o talento que o Senhor colocou nas mãos de vocês. Que vocês continuem assim, igual a Vanessa falou, eu não recusei, então ela não foi covarde, né? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, abençoe o ministério de vocês. Para cada um, Deus entregou algo. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Um foi chamado para trazer uma palavra, outro foi chamado no ministério da oração, outro foi chamado para receber os irmãos, e todos somos um nível só, né? Não existe ninguém maior que ninguém aqui no reino, porque nós trabalhamos para um só. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no 2 Samuel, no capítulo 14. Muito obrigada, irmão. Eu vou procurar ser breve nessa tarde. Creio que Deus irá falar aos nossos corações. Eu nunca tive costume de falar sobre este assunto, mas o Espírito Santo me incomodou a falar sobre isso. Eu falei, Senhor, das vezes que eu ministrei a Tua palavra, eu falei totalmente ao contrário disso. Mas eu tenho convicção de que Deus preparou esta mensagem e eu estou aqui como um instrumento do Senhor. Porque antes de tudo, Deus fala com aquele que vai transmitir a palavra. Não pensa que aqui está só para poder tocar o dedo para a igreja, mas primeiro vem para nós e depois vai para a igreja. Vamos ler 2 Samuel capítulo 14, versículo 25 e 26. Vai dizer assim: Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, e sucedia que, no fim de cada ano, o cortava, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Eu gostaria de repetir o 26. E quando cortava o cabelo, e sucedia que no fim de cada ano o tosquiava ou cortava, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava. Os irmãos podem vos assentar?
Eu falei pro Vaso aqui, o presbítero Maico, tu me colocou numa fria. Eu acho que na hora lá, eu vou falar assim, já que tem, assim, pela hierarquia, né? Aqui nós temos o anjo da igreja, que é o nosso pastor. Eu falei assim, eu vou estar lá, eu vou falar assim, eu quero passar a honra pro meu pastor. Está ministrando, mas o senhor quer ministrar a palavra, pastor, hoje? Se o senhor quiser, eu estou aqui gritando, socorro, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, eu recebo. Glória a Deus. O livro de Samuel, nós somos muito no caso, ele é muito conhecido, porque fala muito a respeito da história de Davi aqui nesse livro. Mas o livro de Samuel, ele vai contar sobre as histórias dos reis de Israel após o reinado de Saul. E o interessante é que esse livro, ele começa já com a morte de Saul. E neste momento, com a morte de Saul, Davi se entristece muito, porque Davi, ele admirava muito Saul. E também ele tinha muita fidelidade. Ele tinha muito apreço. Apesar de que algumas coisas aconteceram lá atrás que o Senhor não se agradou de Saul. Mas o interessante é que Davi respeitava o que Deus tinha entregado para Saul. Mas o que nós vamos frisar aqui neste livro não vai ser essa história. E sim, nós vamos falar sobre Absalão. Absalão, como todos conhecem, ele é filho de Davi. Porém, ele é o terceiro filho de Davi com uma mulher chamada Maaca. E o que nós vamos falar aqui nesta manhã sobre as questões da vida de Absalão. O que vai acontecer? No início da história, Absalão, ele mata o seu meio-irmão, por motivo que o seu próprio irmão violenta a sua própria irmã. E com isso, Absalão sai de cena. Ele foge e ele fica exilado durante 3 anos. Após esses 3 anos, Absalão regressa por intermédio de Joabe. Mas o que eu quero frisar aqui, que o grande propósito de Absalão era de usurpar o trono de Davi. O propósito de Absalão era de tomar o trono do seu próprio pai. Só que, em rápidas palavras, o autor vai nos escrever em 2 versículos, nesse 25 e 26, sobre as características de Absalão física. Ele vai dizer que não havia em Israel tão belo e aprazível, desde a planta dos pés até a cabeça, um homem mais bonito do que Absalão. Ou seja, ele era um homem muito bonito, de boa aparência, sabia se apresentar, era muito formoso, era um homem muito bonito. Mas o interessante é que ele vai dizer, o versículo, que não havia defeito nenhum. Ou seja, na sua aparência física, você olhava para ele dos pés à cabeça, ele não tinha defeito nenhum, de tão formoso, de tão bonito que ele era. Só que o que vai chamar a minha atenção, eu gostaria que você levasse pelo lado espiritual aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor vai revelar algo através da palavra. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, porque o Espírito Santo, a palavra do Senhor, ela vem e não volta vazia. Glória a Deus. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que ele cortava o cabelo no final de cada ano. Ou seja, Absalão, ele só cortava o cabelo nos fins de ano. Anualmente ele cortava o seu cabelo. Por quê? Ele cortava o seu cabelo porque o cabelo era muito grande e o cabelo pesava. O cabelo de Absalão, ele cortava em todo final de ano porque o cabelo pesava. Então o que eu entendo com essa palavra é que tudo que traz peso traz problema. Tudo que traz peso traz dor. Tudo que traz peso traz feridas. Tudo que traz peso traz inquietação para o nosso coração. E o que eu entendo com isso? Tudo
tudo que cresce precisa ser cortado. Ou seja, tudo que cresce precisa ser aparado. Por quê? Tudo que cresce e não é aparado, ele cresce de forma irregular. Ou seja, tudo que cresce uma hora precisa ser aparado. Por quê? Tudo que tem crescimento não pode passar do limite. Porque tem coisa que cresce, que se você não dá um stop ali, aquela coisa vai te enrolar amanhã. Tem coisa, se você não dá limite, vai causar problema para você amanhã. Tem coisa, se você não dá um stop, vai te causar dor e feridas amanhã. Mas o interessante é que tudo que traz peso na nossa vida, nós não ficamos desapercebidos. Muitas vezes o Espírito Santo fala para mim e para você: isso não pode, isso é pesado para a tua vida espiritual. Mas o interessante é que às vezes a gente deixa para lá, não tem problema. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã, não deixa esse peso tomar conta da tua vida espiritual com Deus. Absalão, ele só cortava o cabelo no final de cada ano. E nisso causava o quê? Um crescimento irregular. Sabe por quê? Porque tem coisas que precisam ser cortadas no início do ano. Tem coisas que precisam ser cortadas no meio do ano. E tem coisas que a gente deixa para cortar no final do ano. Mas eu quero te dizer nessa tarde, tem coisas que o Espírito fala ao nosso coração: corta. Mas nós continua prosseguindo com aquilo. Nós não cortamos. E aquilo vem causando problema na nossa vida espiritual. Daqui a pouco nós estamos cocheando em dois pensamentos. Mas eu creio nesta manhã que aquele que está aqui reconhece de que somos filhos de Deus. E nós precisamos muitas vezes ser cortado com a tesoura de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor corrige o filho que Ele ama. Quantas vezes o Senhor chegava até a mim para me corrigir? Eu levo esse testemunho com muita clareza no meu coração. Na cidade de Cerejeiras, eu era regente do grupo de irmãs do Templo Central. E ali a gente tinha a irmã Jussara até hoje. Ela é a esposa do pastor, eles estão residindo ali. E uma certa vez eu fui reger as irmãs. Eram as irmãs, a cerca de 150 a 200 irmãs ali no Templo Central que eu regia. E naquele momento eu estava com uma saia que não estava muito legal. Eu estava com uma saia que eu estava com rachado até aqui, ó, para cima do joelho. E terminou aquele momento que eu regia as irmãs, eu me sentei. E depois, no final do culto, a irmã Jussara, com todo o amor no coração, ela chegou até a mim: minha filha, eu vou te dizer algo, mas antes disso eu quero te dizer, isso é uma correção, mas não é para você ficar triste. É que eu quero dizer para você que essa saia não é bom para você que está na frente da obra de Deus. Você tem um esposo, você precisa ajudá-lo e ser exemplo. Aquilo eu já me derramei. Por quê? Tem coisas que a gente precisa cortar. O Espírito Santo às vezes fala para nós: corta isso. E você fala: não, isso é coisa da minha cabeça. E quantas vezes eu olhei para o espelho, eu olhava para aquela saia e o Espírito Santo falava para mim: eu não quero que você vista. Eu não estou aqui para poder apontar o dedo para ninguém. Eu estou contando o que aconteceu comigo. Costume é muito bom. Através disso traz respeito para quem me vê. E eu também me respeito também. Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor falava para mim, mas eu deixava de lado. E a irmã Jussara, com todo o amor, ela me falou: minha filha, você é uma menina de Deus, isso não é para você. O tanto que não é para você que nem combina.
Irmãos, aquilo me quebrou totalmente que eu comecei a chorar. A irmã Jussara me abraçou com tanto carinho e chorou junto comigo. Então o que eu quero dizer para vocês, o que o Senhor diz o teu coração, corta, antes que você seja exposto ao ridículo. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui com Absalão, tem coisas que precisam ser cortadas da nossa vida, e às vezes a gente deixa passar e não leva em conta. E o autor nos traz uma ratificação que ele cortava o cabelo porque muito lhe pesava. É isso que causa para nós. Se nós não cortarmos o problema antes que aconteça o pior, vai causar problema e vai ser muito peso para nós. E o interessante é que Absalão, ele precisava passar por um processo chamado correção de excesso. Correção de excesso. Tem coisas que está acontecendo demais na nossa vida, coisas que não tem limite. O Senhor fala para a gente cortar coisas que vão acontecendo, e a palavra de Deus fala para nós que tudo que não é podado, aparado, pode acabar nos enrolando amanhã. E Deus está dizendo nessa manhã que vamos passar pelo processo do corte. É dolorido, mas vamos ter que passar. Porque às vezes o que é bonito, o que nós gostamos é coisas que estão à nossa vista. É bonito, tem postura, não faz mal nenhum. Mas o Senhor está dizendo, corta. Porque tem coisas, irmãos, que nós não enxergamos à vista, mas o Senhor conhece o coração e sabe o que está encoberto por baixo. Então às vezes nós pensamos, isso é coisa da minha cabeça, Deus está mandando eu cortar, isso é coisa da minha cabeça. Mas o Espírito Santo, ele fala dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente se acovarda, a gente não quer ouvir a correção e a voz do Senhor falando ao nosso coração. Então nesta manhã Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, aquilo lá, isso que está vindo na tua mente, eu já mandei você cortar há muito tempo. Eu já falei com você que já era para você ter cortado. É bonito, aparentemente é bonito, mas eu digo para você nessa manhã, corta, porque lá na frente isso pode te fazer estar exposto ao ridículo. E o que eu quero dizer para os irmãos, Absalão, ele escolheu Aitofel para se coliar, porque com quem eu ando diz quem eu sou. Você já viu crente de fogo andar com crente gelado? Você já viu crente cheio andar com crente vazio? Eu creio que aqui na igreja você gosta de andar com pessoas com o mesmo propósito que o seu. Ou seja, o Senhor sempre nos manda andar com pessoas que têm a mesma linhagem de pensamento. Porque dentro da igreja, irmãos, infelizmente tem gente que não gosta de ver a obra crescer. Prevalece na mente e no coração dele a crítica, mas não prevalece em ajudar a crescer a obra de Deus. Será que as pessoas que a gente anda têm o mesmo propósito do que o nosso? Porque a palavra de Deus fala que não anda dois de acordo, dois que não tenham o mesmo pensamento. E o que eu tenho certeza aqui, porque se nada anda na mesma visão, tem que ser podado. Ah, irmão, aquela irmã ali cantou tão ridículo. Irmão, ela fez o melhor para Deus, poda. Ah, irmão, eu achei que acabou o culto, demorou muito. Irmão, fique em paz, Deus sabe o que faz. Se não quiser, vai para casa. Se tem algum compromisso, vai lá cumprir o seu compromisso. Porque o interessante é que quando a gente vai para a roda de amigos, a hora passa, o momento passa, e a gente não fica ali no horário não, olhando, preocupado com a hora. Quantas vezes nós chegamos na casa de amigos e falamos, meu Deus do céu, tem que ir embora. E ali, ó, as horas iam passando. E tem vezes que às vezes dentro da igreja nós queremos voar logo para casa.
tudo fica, as coisas de Deus no segundo plano. Absalão viu que para se achegar no trono ele precisava de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente quer andar com pessoas que possibilitam a gente chegar onde a gente quer. Eu vou andar com aquele irmão ali porque ele tem mais possibilidade de conseguir alguma coisa para mim. É o que mais tem de interesse. Mas não se preocupe, irmão. Fique calmo, porque Davi, ele não precisou ficar correndo atrás de pessoas para poder herdar o trono. O interessante é que Absalão queria o trono, mas Davi, eu não vi Davi querendo almejar o trono. O interessante é isso. E todo crescimento que precisa ser acompanhado de cuidados especiais. Tudo que tem crescimento, uma árvore, ela precisa de água, ela precisa de, como é que fala? Suprimento, adubo. Ela precisa muitas vezes até ser podada. Tudo que tem crescimento precisa. Aqui na juventude estão desenvolvendo. Nós não somos perfeitos. Quantas pessoas que aceitam Jesus chegam aqui, ele vem do mundo. O meu pai costumava falar, vem cheio de carrapato. Ele vem todo sujo. Mas aqui a gente vai lapidando aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vai cortando. Aquela galhazinha, aquela folha que seca, a gente vai arrancando se ela não cair. Ou seja, tudo que tem crescimento, quem vai crescer no ministério vai aprender o que é ser humilde. Ele vai aprender a esperar a hora e o momento certo dele, porque cada um tem o seu momento e nós precisamos respeitar isso. O momento da minha irmã eu vou glorificar a Deus. O momento do meu irmão eu vou glorificar a Deus. Só que tem um grande problema. Tem gente que não aceita ser podado. E isso é uma das piores coisas. Acontece isso. E o que eu quero dizer, que tudo, tem coisas que é tão bonita aos nossos olhos. Às vezes aquele crente que está 30 anos na igreja, ele sabe que é errado fazer tal coisa e ele ainda faz. Absalão, fisicamente ele era bonito. Ou seja, aqui na igreja às vezes é perfeito e ainda quer ensinar os outros. Aí quando você vai ver a rede social, só a misericórdia de Jesus. Postam umas fotos que só Deus para ter misericórdia. Aí que o povo de fora vai falar? Olha lá, é da igreja tal. E ele sabe que é pecado, porque o Espírito Santo não deixa ninguém esquecido não, meu irmão. O Espírito Santo, ele fala no nosso coração. Ele fala com a gente, isso aí não é certo. Agora é diferente de quem está chegando e ainda não sabe se adaptar aos costumes de Deus. Essas pessoas que vão chegando, a gente vai auxiliando, vai ajudando. Mas é diferente dos irmãos que estão aqui 30 anos dentro da igreja. Sabe o que é o bom costume? Mas infelizmente lá fora é só a misericórdia de Deus. Tem jovem que nasceu no berço evangélico, aqui canta, louva o Senhor, mas lá fora é com umas músicas que só o sangue de Jesus. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora? Não vou jogar fora. É melhor uma pessoa que está perto de cair dentro da igreja do que ele lá fora. Então é melhor abraçar e tentar conciliar e conversar. Meu irmão, você precisa tirar essas impurezas, porque irmão, aquele que está aqui em cima, a gente tem que dar um bom testemunho da nossa vida. Eu digo para vocês jovens, quando eu estava começando o meu ministério, o meu pai pastoreava a igreja e eu nasci no lar evangélico. Quantas coisas a gente via, era uma bênção e tudo dentro da igreja, mas dava mau testemunho lá fora. Falava palavras torpes.
Às vezes ia assistir um jogo, misericórdia, nem parecia que era aquele jovem que estava solando um hino lá dentro da igreja. Então nesta manhã o Senhor nos corrige. Eu falo nos corrige porque eu não sou perfeita. Não adianta, irmãos, eu chegar aqui, você precisa ser liberto. Eu também preciso ser liberta. Mas tem coisas que estão à vista, que nós precisamos ser moldados. E a palavra de Deus nos confronta a todo momento. Tudo que se passa aqui dentro da igreja, em todos os cultos, a cada palavra o Espírito Santo fala ao nosso coração. Porque aqui dentro da igreja não tem ninguém perfeito não, meu irmão. A visão de alguns lá fora é olhar nós aqui como santo. Mas nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas nós estamos aqui buscando a libertação do céu, porque nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós reconhecemos que nós somos falhos. Nós reconhecemos que nós precisamos ser libertos pelo Senhor todos os dias da nossa vida. E através dessa libertação, Deus vai te libertar. E você vai fazer igual eu estou aqui nesta manhã, testemunhar o que aconteceu comigo. E através disso Deus vai libertando através do testemunho. Porque o nosso Jesus, Ele faz milagre. Ele vai operando maravilha na nossa vida. Ele vai tirando coisas que não é para estar na nossa vida. Mas infelizmente tem coisas que Deus fala conosco e nós fingimos que não está sendo conosco. Quantas vezes o pau estava pegando na igreja, Jesus estava me corrigindo, eu só fechava os olhos assim e falava: Senhor, é hoje meu dia. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor pede para nós cortarmos algumas coisas que estão em excesso. Faça de tudo, assim como a Vanessa veio aqui e falou na palavra de Deus. Não envergonhe o Senhor. Não traga vergonha para os outros. Falar: ah lá, fulano, aquele fulano é crente, ele é da igreja tal. A envergonhar do pastor tal, é do obreiro tal. Você está envergonhando a casa do Senhor. E a palavra de Deus fala muito claro sobre isso. Ai daquele que envergonha o evangelho de Deus. Então vamos procurar a andar de acordo à vontade do Senhor. E você sabe qual foi o final de Absalão? O final dele foi morte. Então essas coisinhas que a gente vai deixando vai causar morte espiritual. Porque a gente vai deixando e aquilo vai se tornando normal pra gente. Absalão, ele terminou com os cabelos dele enrolados numa galha. Ele morreu pela coisa que estava trazendo beleza para ele. Aquilo que ele estava achando que era bonito, aquilo que era boa aparência, fez ele morrer. Então, irmãos, o pecado é desse jeito. Aos pouquinhos ele vai pesando. E o Espírito Santo fala: corta. E você não corta. Aí vai indo, você não corta. Então vai chegar um momento, o Senhor vai tendo muita misericórdia. Porque nós, ser humano, às vezes a gente vê umas coisas, a gente quer cortar o irmão. Vamos jogar esse irmão fora. Vamos jogar ele fora da igreja. A gente faz assim. Não, Deus vai tendo misericórdia. Deus vai falando: corta. Vem no culto de domingo, como hoje, leva uma varada. O Senhor fala: corta. E ele não corta. Aí no próximo culto vem a palavra, o irmão aqui vem dar uma palavra, o Espírito Santo fala para ele: corta. Aí ele: não vou cortar hoje não, vou deixar para depois. E nisso o Espírito Santo vai falando. Mas chega uma hora que Deus cansa disso. O homem cansa mais rápido. Porque, meu irmão, se põe a tesoura na minha mão e na sua mão, nós sai cortando meio mundo. Não é verdade? Nós sai cortando meio mundo, mas Deus vai dando. Olha, é tanta misericórdia. Tem vezes assim que a gente olhava assim: meu Deus do céu, esse irmão já aceitou Jesus aqui umas 400 vezes e ele não transforma. Aí, no dia que Deus vai transformar verdadeiramente a vida do irmão, a gente fala: esse daí já era. Mas aí engano seu.
Porque Deus conhece o coração. Foi o dia que Deus falou: basta, hoje é meu, acabou, já cortei tudo. Deus ainda restaura, Deus faz da forma. Porque quando a gente chega no cabeleireiro, principalmente os homens, né? Eu quero corte assim. As mulheres, eu quero que cortem V. Eu quero que corte assim, assim, assim. Mas o interessante é que no cabeleireiro de Deus, não é eu e você que decide o corte, é Deus que decide. Você entendeu? É Deus quem decide quem Ele vai cortar. Não é quem a gente acha que precisa ser cortado. Então tudo aquilo que passa por cima dos limites, Deus corta. Pode demorar, às vezes para mim e para você tá demorando demais Deus cortar isso aí. Mas chega um momento que Deus corta o mal pela raiz. E Ele corta. Porque a gente só vai cortar as beiradinhas, Deus não. Deus vai deixando criar asa. Aí vai chegar um momento que Ele pega a raiz. Deus pega e faz assim. E quando Absalão morre desse jeito, traz para nós que antes a gente tem que pensar muito. A gente tem que cortar, porque senão a gente fica exposto ao ridículo. Porque quando Deus corta, todo mundo fica sabendo. Quando Deus vai falando ali, ó, no nosso interior. Não é que Deus faz a gente passar vergonha, não. Mas Deus fala: eu te avisei quantas e quantas vezes que era para você ter cortado e você não cortou. Então corta antes que seja exposto ao ridículo. Porque aí, eu sempre falo com meu esposo, tem gente que vai fazendo coisa errada, mas vai a gente fazer. Deus faz você como exemplo. Aí Deus expõe você. Agora parece que o outro vai fazendo. Meu Deus do céu, esse irmão faz. E parece que agora vai fazer, meu irmão. Deus pega você, ó, esse aqui é um exemplo, tá? Ele pega, igual aqueles gatinhos, pega aqui pelo pescoço assim, ó, esse daqui. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos, porque Ele vai tendo misericórdia de nós. Graças a Deus que Ele tem misericórdia. Aleluia. E o interessante aqui é que Absalão, ele termina o seu ministério dividido. A palavra vai dizer que ele fica ali amarrado pelos seus cabelos na galha e dividido entre o céu e a terra. Ou seja, se você não corta coisas, você vai ficar dividido entre o céu e a terra. E esses dias, o Vitor deu uma palavra aqui no culto dos jovens, que nós temos que pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Ou seja, tem coisas que o Espírito Santo está falando, corta. Eu gosto de pregar compassadamente, tá, irmãos? Então quem tem TDAH aí sofre um pouco. Então, irmãos, tem coisas, se a gente não cortar, vai causar morte. E no fim, a gente vai ficar dividido entre o céu e a terra. Tem muito jovem que quer perder tempo com coisas da terra. Ele quer valorizar aquele namorico que já passou do excesso. Ele quer valorizar coisas que estão aparentemente bonitas para ele. Mas o Espírito Santo está dizendo nesta manhã, corta. Porque isso aí vai fazer você ficar dividido, cocheando em dois pensamentos. E o Senhor fala que o nosso pensamento tem que ficar no céu e não na terra. Porque se o nosso pensamento ficar na terra, a gente vai viver na carne. A gente só vai saber criticar o irmão. A gente só vai ver coisas na carne e não nas coisas do céu. Então, o fim de Absalão foi esse. Ele ficou dividido entre o céu e a terra. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que os nossos pensamentos ficam no céu, nas coisas que é de Deus. Mas eu louvo ao Senhor nesta manhã, que Ele falou aos nossos corações. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele corrige o filho que Ele ama. O Senhor, Ele quer nos podar de coisas que não agrada a Ele.
porque Ele quer se utilizar de nós para fazer a vontade dEle. Ele quer que a nossa vida seja um testemunho para aquele que está lá fora e falar: olha lá, queria eu jogar fora, mas o Senhor libertou. Aquele irmão fazia isso, isso e isso, mas hoje ele ministra a palavra de Deus. E ainda mais, ele dá testemunho. Porque infelizmente, irmãos, tem muita gente que prega, canta, serve a igreja, mas não tem caráter. Você vai sair aí fora, o nome dele é tão falado, mas o Senhor Jesus não quer isso para nós. O Senhor não joga ninguém fora, mas todos os dias Deus está dizendo para nós: vai tentando arrumar a tua vida, mantenha o equilíbrio. Se o irmão é meio nervoso, o Senhor fala assim: quando você chegar ao extremo, não se estressa não. Faz que nem Pedro, ficar meio brabinho. Aí o Senhor fala: calma, corta isso, fica mais calmo, mantenha o equilíbrio. Eu sei que é difícil, mas tenta cortar isso. E o Espírito Santo, Ele é fiel. E nessa manhã o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Nós precisamos cortar coisas da nossa vida, coisas que o Senhor não agrada. Então todos os dias nós estamos aqui buscando por libertação do Senhor. Então eu peço aos irmãos, se coloca de pé. E o interessante é que João Batista, ele fala sobre isso, que um machado está na mão dele. Então ele corta. Se o Espírito Santo está falando com nós: eu não estou gostando disso. Se tem aquele povinho lá na escola que você está andando, o Senhor já falou com você: eu não quero que você fique no meio desse povo não. O Senhor já falou: corta essas amizades que vai te causar problema lá na frente. Corta isso. Irmãos, eu peço aos irmãos que orem a favor da juventude. Nós estamos tentando fazer o máximo para ajudá-los. E eu quero que os pais fiquem cientes que a gente vai ficar no pé deles, mesmo que eles vão ficar com raiva de nós. Nós vamos mandar mensagem: ai, já veio o Michael de novo. Ai, já veio a Mainara. Faltou no ensaio. Ô, irmão, eles já até sabem. Então, irmãos, a gente vai fazer sempre o possível de estar aqui com eles. Nós estamos aqui todos os sábados, às 5 horas da tarde. A gente faz culto, coloca eles para dar palavra, cantar o louvor. E eu peço que vocês orem por eles, porque eles precisam. Jovem também vive uma vida difícil. Tem gente que pensa que jovem não passa por nada, mas as coisas para o jovem é bem mais apresentável. Igual a Vanessa falou aqui, a bandeja já é dada para eles. Então peça aos irmãos, se os irmãos conhecem algum defeito que está tendo, fala assim: ora, chega com nós, vamos orar, porque Deus vai purificando aos pouquinhos. E nós não vamos jogar ninguém fora aqui, porque aqui quem manda é o Senhor. E Deus faz da forma dele, no querer dele. O que a gente sempre fez aqui é apoiar. Às vezes os irmãos ficam sabendo de coisas que eles nem sabem o que aconteceu realmente. Entendeu? Então tem coisas que aconteceu, irmãos, que eu quero frisar aqui para vocês. Tem coisas que aconteceu que até secou o meu leite do meu filho. Então assim, irmãos, se precisar contar, conversa com a gente, porque nós não estamos aqui para jogar ninguém fora. O que a gente sempre fez é apoiar. Eu falei pro meu esposo no início do ano: para que tu foi aceitar? Mas aí depois Deus usou essa irmã Jussara que eu falei para vocês. Ela é uma bênção de Deus na minha vida. Eu sentada na minha mesa, após o momento que eu tive o meu filho, eu sentei na minha mesa, eu falei: Senhor, esses problemas que eu tô passando no meu resguardo, eu falei pro meu esposo, eu falei, é a gente pegar na obra, a mão na obra, é sempre assim. Vocês vão aprendendo, vocês que vão ter futuramente, vão ser esposas de líderes, pastores, os meninos também, né? Então vocês vão, sempre quando você coloca a mão no arado, as coisas começam um pouquinho da errada, mas é tudo para se encaixar. Só que dói, o processo é dolorido.
Eu sentei na minha mesa, eu falei, Deus, eu falei pro meu esposo não pegar, porque eu sei que a partir do momento que a gente põe a mão no arado, Senhor, as coisas começam a acontecer. E nós foi pegar justo num momento muito delicado. Eu falei, Senhor, por que que isso está acontecendo? Naquele momento, a mensagem caiu no meu telefone assim no WhatsApp. Aí escrito, Irmã Jussara. E eu vi que era um áudio. A irmã Jussara, ela é uma grande mulher de Deus. Quando você olha para ela, meu irmão, você arrepia. Não estou falando coisa da minha cabeça aqui, não. Você olha para ela, você fala, mulher de Deus. Ela é compassiva. Ela é uma bênção. E naquele momento ela mandou aquele áudio. Eu não falei nada para ela, não tinha nem conversado com ela aquela semana. Ela me mandou o áudio. E naquele áudio, ela começou a falar em mistério com Deus logo de início. Nem a paz do Senhor ela me deu. E ela começou a falar em mistério com Deus. E ela começou a orar pela minha vida. E naquele momento Deus falou tudo o que eu tinha falado em cima daquela mesa. Aí aonde eu criei forças e me levantei. Então, irmãos, quando nós colocamos a mão no arado, as coisas começam a acontecer. E muitas vezes o errado é o certo e o certo é errado. Às vezes quando você pegar a mão no arado, você vai ser o mais prejudicado. E você vai ter que o quê? Apanhar calado. Simplesmente você vai ter que fechar o olho e só gemer. Quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe, que eles eram pastores de igreja, eu via os dois às vezes no quarto de joelhos só gemendo. Nenhuma palavra conseguia sair da boca. Quantas afrontas que eu vi de cara contra o meu pai assim. Eu aprendi com aquele homem tão compassivo, ele simplesmente levantava a cabeça. Teve um certo dia, irmãos, que aquilo ficou cravado na minha mente. O meu pai é um homem tão assim, abençoado por Deus. Deus usava ele tremendamente, que ele saía nas ruas orando pelas pessoas, e as pessoas jogavam pedra dos rins para fora. Eu pude contemplar um dia, quando nós morávamos no sítio, nós ia a 10 quilômetros participar do culto, e nós não tinha combustível na caminhonete. O meu pai orava e Deus trazia o combustível. E teve um certo dia que chegou uma tal afronta contra o meu pai. Essa pessoa ia de murro no meu pai, assim. Ele levantou a mão e falou: o sangue de Jesus tem poder. Naquele momento a mão do homem endureceu, e ele teve que orar para ele baixar a mão. Então eu quero te dizer, trabalhar na obra de Deus não é brincadeira. Muitas vezes você vai ser massacrado. Muitas vezes você vai dizer: chegou na igreja, agora já está tendo oportunidade. Chegou na igreja, ele já está tendo oportunidade de falar da palavra de Deus. Tem que esperar o momento, meu irmão. Quem manda na obra é Ele. A perseguição vem, a tribulação vem, a afronta vem, mas é para te fazer mais forte. É para dizer que quem está contigo é maior do que a afronta, é maior do que o problema que está na tua frente. Aleluia! Levanta a tua mão para o céu, vamos orar nesta tarde. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã de te adorar. Meu Deus, eu quero glorificar por cada irmão que está aqui nesta manhã, que vieram, Senhor, juntos glorificar o nome do Senhor e auxiliar, Senhor, no departamento de jovens. Meu Deus, eu quero apresentar essa juventude em tuas mãos. Levanta, Senhor, continua levantando homens e mulheres para fazer a obra do Senhor. Eu quero repreender no poder do sangue de Jesus todo desânimo, toda fraqueza, toda afronta, todo pecado que às vezes vem querer tomar a mente
semente dessa juventude seja jogado por terra agora, que eles possam dar testemunhos do Senhor, que eles possam ser testemunhas fortes, Senhor, da tua palavra. Entrega o dom da palavra, entrega o dom do discernimento, entrega o dom da cura, entrega o dom de maravilhas. Espírito Santo, eu entrego a cada um, Senhor, nas tuas mãos, e que através dele, Senhor, possa haver mudança lá dentro da casa, possa haver mudança na família, possa haver mudança na vida dos pais, possa haver mudança na vida, Senhor, dos irmãos. Meu Deus, Aravaceri, Calabachuri, Candaramandabacé, eu profetizo um milagre, Senhor Deus. Usa essa juventude para que quando eles estenderem a mão, o diabo possa cair por terra, a enfermidade venha cair por terra. Dê autoridade para eles, dê o discernimento. Se for possível, Jesus, toma eles lá dentro daquele quarto, bem maiores, toma eles você lá, já Senhor, na sala, na cozinha, às vezes, Senhor, tomando café, às vezes juntando com o pai e com a mãe. Meu Deus, toma eles na escola, toma eles, Jesus, faz a obra, faz a obra, batiza ele também com teu Santo Espírito, dê a eles o dom de línguas estranhas, que eles não venham ser aquele crente fraco, que eles não venham ser aquele crente que venha desistir por pouca coisa, que não venha desistir por afronta. Senhor, dê liberdade, entrega autoridade para eles, entrega autoridade, entrega Jesus, entrega Jesus, que eles não possam ser pedra de tropeço para aqueles que estão, Senhor, auxiliando na tua obra, que eles possam ter o ministério da oração, que eles possam orar pelos adolescentes, que eles possam orar pelo ciclo de oração, que eles possam orar pelas crianças, e quando que eles faltou possam isso orar, aqui Senhor, pra pelos você obreiros, cair, que eles e possam mesmo assim orar você pelo tentou seu pastor. mais uma Meu vez. Deus, eu acredito Era na a minha mão de geração. Deus, Eu era a acredito mão que o de Senhor Deus pode levantar segurando a sua mão homens e pra mulheres de não Deus, cair. que Você venha dar não veio testemunho, até que venha aqui dar pra exemplo desistir, nas escolas, então não tem por que aonde chorar. eles moram. Volte a Deus, sorrir. derrama a tua unção Era a mão de sobre Deus a e vai vida ser dos teus filhos sempre agora. assim. Eu quero orar também, Senhor, pelo pai. Eu quero orar também, Senhor, pela mãe, que tem colocado, tem se esforçado, Senhor. Às vezes tem pedido ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia do meu filho. A Eu tô fazendo a minha parte, mas eu não tô conseguindo. Tá fugindo do meu controle. Mas nessa manhã Deus está dizendo: aquieta teu coração. O teu filho é meu, a tua filha é minha. Tá no meu controle. Deixa que quando eu for cortar, eu vou fazer a obra. Eu vou contar o pecado. Alguém que conhece eu vou contar até tudo aquilo o que fim tá da trazendo o seu e filho me pra trouxe fora. até aqui Eu vou dar vitória pra ti. Ai, a sebe cantarabassúria. Lembra Isso, quando Jesus. estava por Usa um os teus fio filhos. pra Isso, desistir? Jesus. E quando Usa eles pra faltou isso profetizar. aqui pra Usa você eles pra cair, decretar e cura. mesmo assim Usa você eles pra tentou decretar um milagre. mais uma vez. Seja a boca de Era a Deus. mão de Deus, Seja a boca era a de mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, A presença de Deus está aqui, era a mão de Tem jovens em lágrimas ali, ó. Deus e vai Fecha os teus olhos,